Abraão. Um nome que ressoa com poder e significado, ecoando através dos tempos e culturas. Um nome que ecoa através dos tempos, transcende fronteiras e é reverenciado em várias tradições religiosas. Um homem escolhido por Deus para uma missão extraordinária, uma missão que não só mudaria sua vida, mas também o curso da história humana. A história dele, contada na Bíblia, é uma luz de esperança e inspiração para pessoas de todas as crenças. Ela nos mostra o poder da fé e da obediência. Conhecido como o pai da fé, Abraão nos ensina sobre confiança, obediência e a fidelidade inabalável de Deus. Ele é um exemplo eterno de como a fé pode guiar nossas vidas. Mas tudo começou com um chamado inesperado que mudaria a vida dele para sempre. Um chamado que exigia coragem e uma fé inabalável. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e vibrante, cheia de vida e oportunidades. A vida dele era confortável, segura. Ele tinha tudo o que precisava, uma família, riquezas e uma posição respeitável na sociedade. Só que Deus viu algo especial em Abraão. Ele viu um homem com um coração puro e uma alma que ansiava por algo mais, algo além do material. Ele viu um coração disposto, uma alma que buscava algo mais. Abraão não estava satisfeito com a vida confortável, ele queria um propósito maior. E assim, no meio da rotina, Abraão ouviu a voz de Deus, um chamado para largar tudo e embarcar numa jornada desconhecida. Uma jornada que exigiria deixar para trás tudo o que ele conhecia e confiar plenamente em Deus. Ele aceitou o chamado, mostrando uma fé e coragem que inspirariam gerações futuras. A ordem de Deus era clara: saia da sua terra, do meio da sua família e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Era um chamado que exigia uma fé inabalável e uma confiança absoluta no plano divino. Imagina a coragem que Abraão precisou ter para atender a esse chamado. Ele estava deixando para trás tudo o que conhecia, tudo o que lhe era familiar. Deixar a terrinha dele, a família, tudo que ele conhecia, para seguir um Deus invisível rumo a um futuro incerto. Cada passo que ele dava era um ato de fé. A fé de Abraão foi testada desde o começo. Ele não tinha mapas, nem garantias, apenas a promessa de Deus. Ele não questionou, não titubeou. Sua confiança era tão grande que ele seguiu em frente, mesmo sem saber o que o aguardava. Com o coração cheio de fé e uma confiança enorme na promessa divina, Abraão partiu. Levou sua esposa, Sara, seu sobrinho, Ló, e todos os seus bens. Eles deixaram para trás a segurança de suas casas e se aventuraram em um território desconhecido. Juntos, eles se aventuraram no deserto, guiados somente pela palavra de Deus. Cada dia era um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de fortalecer sua fé. O deserto era vasto e inóspito, mas Abraão e sua família continuaram, movidos pela esperança e pela promessa de um futuro melhor. Eles enfrentaram dificuldades, mas cada obstáculo superado era uma prova de sua fé e determinação. A jornada de Abraão é um testemunho de coragem e devoção. E assim, com cada passo, eles se aproximavam mais da terra prometida, confiando que Deus estava guiando seus caminhos. A jornada de Abraão não foi fácil, né? Ele encarou desafios, perigos e momentos de dúvida. O deserto era implacável, um calor de rachar, água mais difícil que água de cacto. As provações testaram a fé dele, sua força e a confiança em Deus. Mas Abraão foi firme. Ele construía altares em cada lugar que acampava, um símbolo da devoção dele a Deus. Abraão reconhecia a mão de Deus em cada passo da jornada, em cada obstáculo superado. E a cada passo, a fé dele se fortalecia, se tornando um exemplo para todos nós. Deus, na sua infinita bondade, fez grandes promessas a Abraão durante a jornada. Ele prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação,
que os descendentes dele seriam mais numerosos que as estrelas do céu. Deus prometeu a Abraão uma terra onde ele e seus descendentes viveriam em paz e prosperidade. Essas promessas sustentaram Abraão nos momentos difíceis. Elas eram como uma luz no fim do túnel, uma garantia de que a fidelidade dele seria recompensada. A fé de Abraão não se baseava nas circunstâncias, mas na palavra inquebrável de Deus. Para selar sua promessa, Deus fez uma aliança com Abraão, um pacto eterno, inquebrável. Deus prometeu ser o Deus de Abraão e de seus descendentes. Ele prometeu abençoar Abraão e torná-lo uma bênção para todas as famílias da terra. Essa aliança não dependia de méritos humanos, mas da graça e da fidelidade de Deus. Era um pacto de amor incondicional e fidelidade eterna. Essa aliança, firmada há milênios, ainda ecoa hoje, oferecendo esperança e segurança a todos que, como Abraão, depositam sua fé em Deus. Os anos passaram, e a promessa de Deus, de que Abraão seria pai de uma grande nação, ainda não tinha se realizado. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. A dúvida começou a se infiltrar no coração deles. Nessa hora de desânimo, Sara, sendo humana, tomou uma decisão precipitada. Ela ofereceu sua serva, Agar, a Abraão para que ele tivesse um filho. E assim, nasceu Ismael, filho de Abraão com Agar. Mesmo com o nascimento do Ismael, Deus não se esqueceu da promessa feita a Abraão e Sara. Deus reafirmou. Sara, mesmo sendo já mais velha, daria à luz um filho, e esse filho seria o herdeiro da aliança. E assim, o impossível aconteceu. Sara, já idosa, deu à luz Isaque, o filho da promessa, o símbolo da fidelidade de Deus. O nascimento de Isaque foi um milagre, uma prova de que, para Deus, nada é impossível. A fé de Abraão foi testada de maneiras que a gente nem imagina, mas a prova mais difícil ainda estava por vir. Deus ordenou que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da promessa, em um altar no Monte Moriá. Imagina a dor, a angústia que Abraão sentiu ao receber essa ordem. Como é que Deus, que tinha prometido tanto, podia pedir algo tão terrível? Mas a fé de Abraão era inabalável. Ele confiou em Deus, mesmo sem entender. No último instante, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio. A cena era de cortar o coração. Um pai pronto para sacrificar seu filho amado, obedecendo a um comando divino que ele não compreendia completamente. Mas, no momento crucial, algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu e impediu Abraão. A presença celestial trouxe uma mensagem de esperança e redenção. O anjo, envolto em uma luz divina, declarou que Abraão não precisava sacrificar Isaque. Deus tinha providenciado um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Este carneiro, preso em um arbusto próximo, simbolizava a provisão divina e a misericórdia de Deus. Abraão, com lágrimas de alívio, ofereceu o carneiro em sacrifício, agradecendo a Deus por sua intervenção. A história de Abraão é uma jornada de fé, obediência e confiança inabalável em Deus. Desde o momento em que Deus o chamou para deixar sua terra natal, Abraão demonstrou uma fé que não vacilava, mesmo quando enfrentava o desconhecido. Abraão, mesmo diante de tantos desafios e provações, nunca desistiu de Deus. Ele enfrentou fome, conflitos e a incerteza do futuro, mas sempre manteve sua fé firme. Cada desafio era uma oportunidade para Abraão fortalecer sua confiança em Deus. Ele se agarrou às promessas divinas, mesmo quando tudo parecia perdido. As promessas de Deus eram como uma âncora para sua alma, mantendo-o firme em meio às tempestades da vida. Abraão sabia que Deus era fiel e que cumpriria suas promessas no tempo certo. A vida de Abraão nos ensina que a fé exige coragem, obediência e confiança, mesmo quando a gente não entende os planos de Deus. Sua história é um testemunho poderoso de como a fé pode nos sustentar e nos guiar, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como Abraão, somos chamados a viver pela fé,
crendo no invisível e confiando no caráter imutável de Deus. Nossa jornada de fé pode não ser fácil, mas é através dela que experimentamos o poder e a presença de Deus em nossas vidas. E, assim como Abraão, seremos abençoados por nossa fidelidade e nos tornaremos uma bênção para as próximas gerações. A fé de Abraão não apenas transformou sua vida, mas também impactou a vida de seus descendentes e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Que possamos seguir seu exemplo e deixar um legado de fé para aqueles que virão depois de nós.